e o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre. Salvado és, pra sempre. Adorado és, pra sempre. Ele vive, ressuscitou, Aleluia. Louvado seja Deus, Pai, pela sua ressurreição, Senhor. Obrigado, Deus, por estarmos reunidos aqui, Pai, porque você vive para sempre, Senhor. Você venceu para sempre, Pai. Nada pode te resistir, Senhor. Nada, Pai. Nós te louvamos. Cantamos aleluia. Levanta suas mãos. Cantamos aleluia. Cante ao Senhor. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Toda a igreja. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Levanta suas mãos. Mais forte. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. E pra sempre exaltado és, e adorado és, pra sempre. Ele vive, ressuscitou. Aleluia, aleluia. Coloque a mão no ombro da pessoa que está ao seu lado. Aleluia, Pai, obrigado, Senhor. Comece a orar por essa pessoa, para que ela se desarme, para que ela abra o coração. Comece a orar por essa pessoa, para que a palavra de Deus entre no coração dela hoje à noite e cause uma explosão, e cause uma transformação, Pai, em nome de Jesus. O Teu Espírito, Pai, nos ensinando hoje à noite, nos encorajando hoje à noite. Pai, em nome de Jesus eu oro, exercendo a autoridade no nome de Jesus, que toda preguiça, todo cansaço, toda frieza saia agora em nome de Jesus. Espírito de engano, nós damos ordem em nome de Jesus. Saia daqui em nome de Jesus. Declaramos uma noite extraordinária. Declaramos uma noite sobrenatural. Declaramos uma noite aonde a palavra viva e eficaz vai produzir, não vai voltar vazia. Ela vai produzir segundo Deus lhe apraz. Pai, este culto é teu, este momento é teu, essa noite é tua, essa igreja é tua. Esses são os teus, esses são os teus. O teu povo que clama pelo teu nome, Pai, está aqui, Senhor, clamando hoje à noite, para que a tua palavra entre no alvo. Acerte o alvo, acerte, Pai. Flechas afogueadas, Senhor. A tua palavra como fogo, entrando, rasgando, mudando, transformando. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja decretado, seja feito segundo a sua vontade, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fogo sobre essa igreja, poder de Deus, avivamento nesse lugar, a palavra sendo acreditada, a palavra sendo acreditada, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, amém, amém, aleluia. Louvado seja Deus.
pessoa que está ao seu lado. Diga para ela, seja muito bem-vindo. Aleluia, obrigado, louvor. Glória a Deus, queridos. Aleluia, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Aleluia. Muito bom estar aqui, amém, queridos? Eu sou Silvia, sou pastora aqui na igreja. E é um privilégio, uma graça concedida a nós, ministros do Senhor, poder estarmos aqui falando da palavra de Deus. Irmãos, como é bom falar da palavra de Deus, porque não é a minha palavra, não é a sua palavra, não somos nós que precisamos respaldar, a palavra é de Deus, é Ele que vai respaldar. Mateus, capítulo 13, aleluia. Gostaria muito que você realmente abrisse seu coração e até o final você vencesse a sua mente, vencesse a sua alma, essa inquietação que às vezes dá, às vezes um silêncio, que você vencesse isso pela palavra. Começasse a dizer, eu não vou me levantar, eu não vou. Às vezes dá uma vontade de ir ao banheiro, né? uma sede, e você começasse a vencer isso. Eu vou ficar, e eu vou sentar, e eu vou ouvir, e eu vou receber. Essa palavra é a verdade, ela me liberta, ela é poderosa, eu recebo. Amém, queridos? A palavra é poderosa. Ela é viva e ela é eficaz. Então, quando ela entra em contato com o teu coração e, ao mesmo tempo, com a tua razão, ela causa coisas. Mas, para isso, a gente precisa estar aberto, a gente precisa estar atento e receptivos. Amém, queridos? Então, eu louvo a Deus pelo fato de você estar aqui hoje à noite, né? De você ter saído da sua casa, de você ter gerado expectativa. Eu quero agradecer a cada um que está aqui e que faz parte dessa obra graciosa chamada Plenitude Church. Amém, queridos? Vocês são uma bênção do Senhor nesta cidade de Ourinhos e nessa terra, porque Deus vai fazer muito mais além do que você tem pedido ou pensado através da sua vida, através das suas mãos, através da sua boca. E para que isso aconteça, é necessário você ouvir, entender, abrir o coração e responder de acordo com aquilo que você tem ouvido. Amém, queridos? Então, Mateus, capítulo 13, versículo 23, está falando sobre a parábola do semeador, mas no 23 ele diz assim: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Então, aquele que frutifica, aquele que produz, aquele que multiplica, aquele que vive a palavra, em primeiro lugar, antes de dá-la a outro, antes de multiplicá-la, é aquele que escuta, ouve, compreende o que está ouvindo. Então, há coisas, irmãos, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo, falando com Coríntios, ele diz assim, no mundo há muitas vozes. No mundo que nós vivemos, no mundo que Paulo, na geração, na época que Paulo vivia, já se haviam muitas vozes. Na nossa hoje, muito mais multiplicado. As redes sociais são uma voz. O Instagram é uma voz, o Facebook é uma voz, o WhatsApp é uma voz, YouTube é uma voz, seus parentes são uma voz, seu marido é uma voz, sua esposa é uma voz. Seus amigos são uma voz, tua igreja é uma voz. Então, você está sujeito a muitas vozes. Só que o apóstolo Paulo, ele começa a ensinar a igreja de Coríntios, lá em 1 Coríntios 14, 10, ele começa a dizer que há muitas vozes, mas a voz que você não dá atenção, você é estrangeiro para ela e ela é estrangeiro para você. A voz que você não dá ouvidos, ela é estranha a você e você passa a ser estranha para ela. O que eu quero dizer, irmãos? Neste mundo que nós vivemos, existe a nossa voz humana
Existe a voz de Deus falando conosco, existe a voz do diabo. E quanto menos eu dou atenção para o tipo de voz, aquilo que é falado e não me edifica, mais aquela voz vai ser estranha para mim. Talvez, irmão, se você estiver passando na hora de ir embora do culto e alguém te chama e você reconhece a voz de quem está te chamando, você vai parar e olhar para procurar aquela pessoa que te chamou. Mas talvez se você estiver passando e alguém te chama e você nem reconhece a voz, talvez você nem pare para procurar e a pessoa então tenha que vir até você. A voz que você tem comunhão, a voz que você conhece, você para dar ouvidos. Aquilo que você não dá ouvidos, com o tempo, passa a ser estrangeiro para você, passa a ser estranho, passa a ser esquisito. E Satanás, ele gosta de falar, ele gosta de sugerir, ele gosta de ficar falando coisas, mas sempre coisas ao contrário. Mas à medida que você para de ouvir algumas coisas, aquilo também para de ficar falando com você. Afinal de contas, você não está dando atenção. Amém, queridos? Estão entendendo? E a palavra de Deus é a voz de Deus falando com você. A palavra de Deus escrita, quando ela é lida, quando ela é compreendida, ela cai no bom solo do seu coração. Irmãos, todos nós que estamos aqui em Cristo, nós somos um bom solo. Não fique lendo a parábola do semeador e se vendo como um mau solo. Você é um bom solo, porque Cristo foi plantado em você. Quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o bom solo passou a ser você. Então, a semente que é a palavra, quando ela é liberada, ela cai no seu coração e você deu ouvidos a ela e você entendeu essa palavra, ela vai frutificar na sua vida. Amém? Vocês já ouviram a expressão dar ouvidos? É prestar atenção àquilo que se está ouvindo. A palavra de Deus nos orienta que haverá momentos em nossa vida que a gente vai ter que se agarrar firmemente às palavras ouvidas. Quais são essas palavras ouvidas? Aquelas que eu prestei atenção, aquela que eu dei atenção, aquelas que eu compreendi e guardei no meu coração. Qual é esse momento? Os momentos contrários, os momentos da adversidade, os momentos onde as vozes ruins vão querer falar comigo, mas eu tenho uma palavra que eu ouvi, uma voz que falou comigo e eu guardei no bom depósito do meu coração. Nestes momentos é a hora de eu, que tenho a palavra guardada, começar a falar, começar a ser voz para a situação, começar a ser voz para outras pessoas, começar a ser voz na minha família, começar a ser voz na circunstância contrária. Jesus, ele disse, olha, sobre as adversidades, ele usou em Marcos o exemplo da montanha. Ele falou, ó, se disseres, como é que você vai ouvir? Como é que você vai falar? Me desculpe. Você vai falar aquilo que você ouviu, aquilo que desceu no seu coração, aquilo que você compreendeu. Então, quando a montanha está ali, você vai falar com ela. Ergue-te e passa-te para o outro lado. Ergue-te e saia daqui. O que é a montanha? É uma linguagem figurativa que Jesus usou ali. São as dificuldades. São as situações contrárias. Amém, queridos? Certa vez Adão pecou, e quando Deus, na viração, como era de costume, ter comunhão, nós fomos criados, irmãos, para ter comunhão com Deus. Às vezes, eu quero falar isso porque hoje à tarde começou a vir isso no meu coração. Às vezes a gente está na igreja e escuta pessoas dizendo assim, Deus fala tanto com fulano, Deus fala tanto com ciclano, eu nunca ouvi a voz de Deus. Eu já fui uma pessoa assim, né? Eu não conhecia, eu não compreendia as coisas que eu estava ouvindo no começo da minha conversão. E o meu esposo, ele falava assim, Deus falou comigo, e eu ficava assim, como é que Deus fala com alguém e não fala comigo? Que nível que eu vou ter que chegar para Deus falar comigo? E eu olhava para ele, e ele não era mais santo do que eu.
E ele falava, Deus falou comigo, e eu ficava, como será que é Deus falar com alguém? Será que a gente escuta a voz? E aí, um dia eu fui fazer um encontro e as pessoas ficavam falando, olha, Deus vai falar, Deus vai falar. E, irmãos, eu fiquei 3 dias quase em silêncio e nada de Deus falar comigo. E eu falei, Deus não fala comigo. Eu não, por quê? Porque eu esperava ouvir audível uma voz. Mas, amado, pela graça de Deus, pelo seu amor, que sempre nos encontra na situação que estamos, Deus não mede o nosso nível para poder falar conosco. O Senhor começou a falar no meu coração, não através de voz audível. Eu falo através da minha palavra. Naquele momento, era o meu momento de entender que a primeira forma como Deus estava falando comigo, em todo o tempo, era na sua palavra. Então, a palavra, quando você lê, é a voz de Deus falando com você. Amém, queridos? Porque às vezes, muitos cristãos, novos convertidos, eles se decepcionam porque eles não escutam uma voz. Eu, na verdade, irmão, pouquíssimas vezes eu escutei a voz audível de Deus. E eu vou te falar, quando você escuta a voz do Senhor realmente audível, parece que você vai até desmoronar no chão. De tão forte, de tão poderosa que é. Mas a maneira como Deus fala é mediante a sua palavra, mediante o testemunho interior que é no coração. E a maneira como o diabo fala é na mente. É através de pessoas. Lembra quando Pedro vai falar para Jesus não morrer e Jesus fala, arreda-te, Satanás. Jesus discerniu ali aquela voz que estava falando com ele. Assim como também, momentos antes, Pedro diz que Jesus era o Filho de Deus e Jesus discerne a voz que está falando e diz para ele, não foi ser humano, não foi sangue que te revelou, mas sim o meu Pai. Ele discerne qual é a voz. Às vezes, irmãos, a gente não está discernindo a voz que está falando conosco. Às vezes a gente está achando que quando são coisas grandiosas demais, a gente acha que é da nossa cabeça. E nós temos uma voz também. Mas o importante, irmãos, é estarmos aqui aprendendo a ouvir a voz de Deus e a rejeitar a voz do diabo. Qual é a voz do diabo, irmão? É toda aquela que vem contrária à palavra. É toda aquela que vem para te parar. É toda aquela que vem para dizer, não faça isso não dizime não oferte não, porque vai faltar. Essa não é uma voz de Deus. Por quê? Porque contraria a palavra de Deus. Eu estou pegando esse exemplo porque é simples de ser compreendido. Mas há muitos outros. Uma voz que diz, olha, não insiste nesse casamento não. Essa não é uma voz do Senhor. Seus filhos, eles são difíceis mesmo. Essa não é uma voz do Senhor. O Senhor, talvez na sua voz, nessas situações, Ele vai falar, olha, neste casamento você também tem coisas a mudar. Com seus filhos, exerça um pouco mais de autoridade. Mas sempre a voz de Deus, ela vai te impulsionar para frente. E sempre a voz do diabo, ou ela vai te fazer ficar encalhado, ou ela vai te levar lá para o passado, para você ficar remoendo e sofrendo ali. A voz de Deus é a voz que está na sua palavra. Amém, queridos? Por isso a importância de estarmos com ouvidos atentos à voz do Senhor, à sua palavra. Maria, em Lucas 2:42, o que aconteceu? Jesus, quando ele tinha 12 anos, a caravana que ia foi embora e Jesus ficou na cidade. E é interessante que alguns dias depois é que notaram a falta de Jesus. E se a gente lê esse texto pura e simplesmente, parece aquele filme Esqueceram de Mim, né? Esqueceram de Jesus. A mãe e o pai, como que pode? Aí a gente começa a ficar bravo com Maria, ficar bravo com José. Como é que pode uma mãe esquecer um filho, ainda mais o filho de Deus? Que desnaturada essa Maria. Que doido esse José. Mas, irmãos, a gente precisa entender o contexto da época. Quando eles subiam, subia muita gente, toda a família, tanto que, quando deram por falta de Jesus,
o texto diz que eles foram procurar entre os muitos familiares, até que voltaram e encontraram Jesus. Pode voltar, pode passar para frente. 3 dias depois, o acharam, Lucas 2,46, no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Pode ir. E todos os que ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. O que aconteceu? 3 dias depois encontraram Jesus. E Jesus estava onde? No templo. Era como se hoje, irmãos, fosse lá, viesse todas as Plenitude Church do Brasil, aleluia, quem recebe em nome de Jesus, na conferência que nós temos anual, que é a Conferência Graça sobre Graça. E é em novembro. E aí, na hora de ir embora, foi todo mundo embora para suas cidades e uma criança ficou, um adolescente ficou de 12 anos. E aí esse adolescente, os pais voltam e começam a procurar, e aí acham um adolescente aonde? Na igreja. Jesus estava no templo. Aquela época não havia igreja como hoje. Ele estava lá conversando de forma igual com pessoas muito mais velhas e experientes que ele. E todo mundo admirado com a inteligência, com a indagação, com as respostas. E quando Maria chega e encontra Jesus, imagina aí, o chinelo na mão. E ela começa a falar para Jesus: meu filho, por que você fez isso com a gente? A gente estava te procurando. Imagina aí, o sabão que Jesus deve ter levado de Maria. Porque Maria e José eram os responsáveis por Jesus aqui na terra. Deus concedeu a Maria a graça de gerá-lo e a Maria e José a graça de educá-lo e ensiná-lo. E aí Jesus disse: mas por que vocês estão me procurando? Eu estou na casa do meu pai. E olha que interessante que o texto, ele fala assim, pode ir passando. Não compreenderam, porém, as palavras que lhe dissera. Pode ir. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. Maria não guardava no coração a insubmissão de Jesus ou as coisas que Jesus aprontava. Essa palavra coisas que ela guardava no coração significa que ela ouvia coisas a respeito de Jesus e guardava no coração. Quando ela chega ali no templo e Jesus está ali conversando de igual com os mais velhos, com os mais experientes, Jesus começa a ser elogiado. Essas coisas não são referentes àquele acontecimento ali, mas essa palavra, coisas que ela guardava no coração, era tudo a respeito do que ela ouvia sobre Jesus, desde a aparição do anjo até todos os momentos que ela conviveu com ele. Tudo que ela ouvia sobre Cristo, ela guardava no seu coração. Tudo o que lhe diziam a respeito dele, ela guardava no coração. Que ele era bom, que ele fazia o bem, que ele era poderoso, que ele era o Filho de Deus, que ele viria para salvar, que ele traria a salvação, que ele morreria, mas ele ressuscitaria. Até o que ela ouvia da boca de Jesus, ela guardava no coração. Olha só, irmãos. Isso é o que o texto bíblico nos ensina. A guardar no coração sobre Jesus. Não sobre o que o outro acha, o que o outro pensa, o que o outro falou, quem não falou, que deixou de falar, falou o contrário, falou que vai dar errado. O relatório médico, o relatório do exame. É para guardar no coração o que você ouve sobre Jesus. A palavra diz em Romanos que fé vem por ouvir. E eu gosto da versão, e o ouvir, a pregação de Cristo. O que ele fez,
o que ele conquistou, a forma, o seu procedimento, a forma como ele agiu, isso gera fé no seu coração. Não é a forma do tratamento da doença que vai gerar fé no seu coração, muito embora coopere talvez de alguma forma. Olha, você está com essa doença, agora você vai tratar assim, agora você vai fazer assim, você vai tomar tal remédio, depois tem a outra fase do tratamento. Isso gera em você uma tranquilidade de que você está no caminho certo e que tem um médico que estudou para te orientar. Mas o que gera fé no seu coração é saber que em todas essas fases do tratamento, Jesus vai estar com você. Porque a palavra diz que ele não te deixa, que ele não te desampara. O Espírito Santo vai estar te guiando. É uma voz poderosa, a voz do Espírito, irmãos. É uma voz poderosa quando você para. Você diz, eu vou acordar mais cedo para orar. Eu vou dormir mais tarde para ficar orando. Você pode orar, irmãos, enquanto lava a louça, enquanto varre a casa, enquanto dirige o seu carro. Também é bíblico. Mas é poderoso quando você reserva um momento para ouvir a voz de Deus. Para ler a palavra com o celular desligado, com a internet desligado, com a porta fechada, com o interfone desligado, a campainha da casa, seja o que for, com tudo desligado, para ouvir aquela voz. Aí essa voz é que te direciona ao caminho correto. Maria guardava tudo o que ouvia no seu coração. Certa mulher, lá em Lucas capítulo 10, conta a história de Marta e Maria. Vocês conhecem essa história. Jesus está passando pelo povoado, pela cidade. Marta o hospeda em sua casa. Agora, irmãos, quando Jesus chegava, não era só ele. Era ele e mais 12. Olha que delícia. Você convida Jesus para se hospedar na sua casa, tem mais 12 com ele, no mínimo. No mínimo, porque nós vemos que quando ele ressuscita e ele dá as instruções lá em João, e depois nós confirmamos isso em Atos, ele começa a dar as instruções, era aproximadamente 120 pessoas que receberam as instruções, que iriam por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, mas que não fossem antes de serem batizados com o Espírito Santo. E eles estavam lá reunidos aguardando o cumprimento da promessa, que já se cumpriu. Amém, irmãos? Já se cumpriu em Atos 2. Então a gente vê muitas vezes que não era Jesus somente, era Jesus e os 12, e que muitas vezes não era só 12. Amém, queridos? E eles não eram bicão, eles estavam com Jesus. E quem está com Jesus, irmão, é aceito em qualquer lugar. Amém, queridos? Pega essa palavra do seu coração. Amém? Chega na festa, aí não fui convidado, mas eu estou com Jesus, Jesus mandou eu vir aqui. Amém, queridos? Quem está com Jesus, irmão, está sempre guardado, está sempre garantido. Pega essa palavra no seu coração, porque pode vir dias difíceis e você se desesperar, mas a voz que está falando com você hoje é que quem está com Jesus está garantido. Amém, igreja? Nós estamos garantidos por causa do Senhor. E nós vemos pessoas ouvindo vozes. Sabe, lá em Josué, eu estava falando de Marta e Maria, mas eu só vou fazer um parênteses sobre Josué. Josué não tinha o Espírito Santo habitando dentro dele. E olha só, irmão, a situação. Houve uma voz que declarou a morte de Moisés. Moisés tinha morrido. Oh, e agora? O nosso líder, aquele que aguentava o povo reclamão, os incrédulos, mas aquele que manifestava o poder de Deus, aquele que tinha comunhão com Deus, aquele que conduziu o povo de Deus até onde ele conseguiu. Um grande profeta de Deus, ele morreu. Havia uma voz declarando um fato. Mas, irmãos, sobre todos os fatos que declaram, sobre todas as vozes que declaram fatos difíceis, logo tem a voz de Deus que declara a verdade. Sempre haverá vozes que declaram e decretam fatos. Sempre haverá manifestações que declaram situações. Às vezes uma sentença, às vezes uma carteira dado baixa, carteira de trabalho dado baixa, é uma voz que está declarando algo, mas quem decreta algo é a voz de Deus. E Josué estava lá naquela situação, Moisés morto, o povo apavorado, e vem em Deus,
em Josué capítulo 1 e fala para Josué: ei Josué, Moisés, o meu servo, está morto, se levanta. Não é uma voz que diz assim: Moisés, pega meu ombro aqui, meu filho, chora uns 10 anos aqui. Josué, eu te entendo. Não, é uma voz que sabe quem Josué é, que sabe para que criou Josué e que vem e diz: Josué, vamos, se levanta. Se levanta. Não, mas eu quero ficar aqui. Ei! A voz disse: se levanta, porque eu estou contigo. Eu não te deixarei, eu não te desampararei. E aquela voz começa a encorajar Josué para a missão que ele tinha. Irmãos, quando Jesus foi batizado, ele sobe das águas e uma voz fala com ele: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho alegria, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. Aquela voz falou com Jesus antes dele ir ser tentado. Havia uma garantia quando ele estava caminhando para aquela dificuldade. Havia uma garantia quando ele estava entrando no seu ministério. Havia uma voz que havia falado com ele: você é meu filho amado. Pode ir, porque você é meu. E além de ser meu, você é meu filho. O pai é que cuida do filho. E tem mais: você é filho que dá alegria, você é filho que dá prazer. Jesus tanto sabia disso, por causa dessa voz que falou com ele, que ele não teve medo de falar ao seu pai: Senhor, afasta de mim esse cálice. Ele não teve medo de demonstrar a sua fraqueza. Ou eu não posso dizer isso, porque afinal de contas, Deus me comissionou a essa missão. Ele disse: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, e sim a sua. Havia uma voz que garantia que ele era amado. Havia uma voz que garantia que ele era filho. E aquela voz disse a Josué: ei Josué, se levanta. Se levanta, porque existe um povo ainda prostrado, chorando. Alguém tem que se levantar, irmão. E a gente consegue se levantar mediante a palavra de Deus, que é a voz de Deus, em primeiro lugar, falando conosco. Então Deus fala: Josué, se levanta, porque existe um povo, existe uma vocação, existe uma missão para você cumprir, Josué. Mas presta atenção, seja forte e corajoso, porque eu estou contigo. Aí aquela voz dá um segredo para Josué em capítulo 1. O segredo, Deus fala assim: Josué, presta atenção. Ó Josué, já estou te falando, tá? Seja forte e corajoso. Já engloba umas coisinhas aí, né, irmão? Seja forte e corajoso. Deus estava falando antes. Josué, medita na minha lei, de dia e de noite, e fala. Ele diz assim: Josué, fala da minha lei. Antes, medite nela. Você vai falar depois que você meditar, depois que você ouvir, depois que você compreender, depois que ela assentar no seu coração. Aí você vai começar a falar. E Deus diz: fazendo assim, você vai fazer prosperar o teu caminho. Meu Deus. Irmãos, é correto estudar. É correto você desejar estudar, desejar fazer cursos, desejar fazer uma faculdade. Não tem nada de errado nisso. É correto você desejar fazer uma pós-graduação, um mestrado. É ótimo isso. É correto desejar o crescimento profissional. Mas, irmãos, a Bíblia diz que o que vai fazer você prosperar no seu caminho é a palavra. O que vai abrir portas é você meditar na palavra e falar a palavra. Gente, presta atenção. Deus estava falando isso lá no Velho Testamento. Já estava nos ensinando lá. Olha, medita, presta atenção, dá ouvidos. Medita,
guarda essas palavras no seu coração é um bom depósito, você recebe e entende. E quando você medita, você pensou, você raciocinou, você ruminou aquilo foi, aquilo voltou, e você teve mais revelação, irmão, porque a palavra é viva. Ela é viva. A cada vez que você se abre para ela traz algo novo para você. É isso que vai fazer o seu caminho prosperar. Não são os clientes, é a palavra que vai fazer o seu caminho prosperar. É você meditar nela, é você guardá-la, é você falar essa palavra. Josué foi bem sucedido. Deus deu a instrução para Josué antes de qualquer coisa. E aquela mulher em Lucas 10, a Marta, hospeda Jesus. E Jesus vem com a sua tropa toda. E Jesus vem com o seu comboio. E aí Marta começa a se desesperar. Irmãos, olha que coisa linda. Marta convidou Jesus. A Bíblia fala que Marta convidou Jesus. Irmão, mas quem está com Jesus entra junto com ele. Você está com Jesus, irmão. Quando você declara a palavra de Cristo, você está junto com ela, você vai entrar naquilo que você está declarando. Amém? Quantos estão entendendo? Amém, queridos? Você vai entrar, então não se cale. Para de ficar calado, começa a declarar. Vai acontecer assim, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. As coisas, irmãos, elas foram criadas para produzir para você. Agora você precisa declarar, você precisa guardar, você precisa entender e meditar. E aquela mulher começa a ficar apavorada para receber Jesus. E nós não podemos criticar Marta ao ponto de que ela estava 100% errada, porque se Jesus chegasse na sua casa, irmão, as mulheres iam correr limpar. E os homens iam correr assar carne. Cada um ia fazer a sua função. Marta correu fazer tudo. Marta começou a limpar, começou a ajeitar, começou a cozinhar, começou a ficar preocupada. Mas, irmão, teve um momento que estavam todos, podemos pensar numa sala. E Marta estava na cozinha, cozinhando e fazendo isso e fazendo aquilo. Talvez muitos de nós estariam pensando, poxa vida, eu convidei ele. Veio todo mundo. Eu não convidei essa gente, não. Né, irmãos? Talvez, eu estou dizendo. Talvez os crentes de outra igreja, não nessa. Aqui a gente ia falar, aleluia, pode chamar quem você quiser, Jesus. Só me avisa antes. Aquelas coisas do avisa antes. Irmão, que essa semana você não seja avisado, não. Que as surpresas de Jesus cheguem no seu colo. Os de repentes de Deus. Amém, querido? Fica bravo não quando chegar a tropa toda. Fica feliz. Amém? E Marta começou a se desesperar. Mas Maria estava sentada aos pés de Jesus. Quando nós olhamos apenas esse fato isolado, a gente pensa, isso era muito bom, Maria era muito esperta, mas isso vai muito além. As mulheres não podiam sentar aos pés dos rabinos. A mulher era dado a cozinha. Para a mulher, era dada somente isso. Elas não eram dignas. Elas não eram consideradas dignas de serem ensinadas por um rabino. E a Bíblia diz que Maria se senta aos pés de Jesus, ouvindo ali a palavra, guardando ali a palavra, e isso fez toda a diferença na morte de Lázaro. Isso fez muita diferença num primeiro momento da morte de Lázaro, que era o irmão de Marta e Maria. Depois vocês podem ver logo em seguida esse texto em João. E a Bíblia fala que Marta começou a ficar brava. Marta começou a ficar estressada. Marta começou a ficar invocada e foi tirar satisfação com Jesus. Porque, afinal de contas, a culpa é sempre dele. Foi falar, ei, Jesus, você não se importa não, é? Olha só. Na cabeça de Marta, eu convidei você para vir, você já trouxe essa tropa toda. Agora eu estou trabalhando sozinha, você está vendo e você não está se importando.
Olha só, há muitos tesouros nessa fala de Marta. Jesus, você não se importa que eu estou servindo sozinha? Manda Maria me ajudar. Só que Maria estava cumprindo a vocação de Jesus, porque ele veio trazer palavras de vida e ela estava recebendo aquelas palavras. Sabe, irmãos, eu vou dar uma apertadinha assim, bem de leve, nas mulheres, porque às vezes tem mulheres que não vêm ouvir a palavra, porque tiraram um domingo para fazer faxina. Deixa eu ensinar algo, irmãos. A faxina você pode fazer o dia que você quiser. E nem me chame. Faça no domingo, na segunda, de manhã, de madrugada, a hora que você quiser. Mas não troque a palavra pela faxina. Porque isso foi o que Marta fez. Ela deixou de ouvir para ir servir. E servir não está errado. Servir a sua casa, servir a sua família, servir na limpeza não está errado. Mas trocar a palavra por isso, aí é que complica. Quando você não ouve a palavra, você começa a ficar estressada igual Marta. Quando todo mundo da sua casa vai ouvir, você não foi porque você está cansada, porque você fez faxina. Quando eles chegam da igreja, eles chegam sorrindo, você já começa a ficar... Não, que sorriso é esse? Estou eu aqui cansada? Irmãs, faça como Maria. Os homens, mesma coisa. Não troque. Chegou a visita, ou a visita vem, ou a visita vem. Amém, queridos? Eu estou ensinando. Pastores ensinam também do púlpito. Não troque nada que te atrapalhe para receber, para ouvir, irmãos. Às vezes você só tem o domingo para vir. E aí você não vem. Isso vai te fazer falta. Por quê? Porque você precisa estar cheio da palavra. Jesus venceu, amados, por causa da palavra. Ele cumpriu a palavra, ele estabeleceu a palavra e ele venceu por meio da palavra. Na tentação ele dizia, está escrito, está escrito. Amém, queridos? E Maria, quando Jesus é indagado por Marta, Jesus fala, ei Marta, Marta. Já pensou Jesus bater no pé? Marta, Marta. Eu não acredito que Jesus foi irado com Marta, porque ele é bom. Eu acredito que ele teve um olhar doce para Marta, mas eu acredito também que ele bateu o pé. Sabe, virou o olho assim, Marta, Marta, você está inquieta, você está se preocupando com o que não é preocupante. Mas na cabeça da Marta, não servir adequadamente era preocupante. Só que ele ensina. Ele fala, isso aí que você está se preocupando não é preocupante. Uma coisa é necessária. Ele diz, uma coisa é essencial. Maria escolheu essa uma coisa. Isso não lhe será tirado. Ou seja, Marta, você escolhe, mas Maria eu não tiro daqui. Ou você se junta, ou você vai. Mas a Maria, eu não vou tirar daqui. Já pensou, irmãos? Ela estava ali recebendo, ela estava ali ouvindo, ela estava ali sendo aceita aos pés de um rabino. Irmão, você está aqui hoje porque você foi aceito. Porque você foi aceita. Sabe, amados, quando você muitas vezes fica lá na sua casa, sem ouvir a palavra, sem meditar, sem guardar no coração, o diabo ele está pronto para ficar falando na sua mente. Ele está pronto para ficar falando com você. E muitas vezes, porque é sorrateiro, porque é sutil, você não discerne, você começa a falar com essa voz. Você começa a indagar. Deus indagou Adão. Adão, quem te falou que você estava nu?
Adão, com quem que você conversou? Adão, quem que te falou algumas coisas? Irmãos, ouvir a Deus é o que nos fará prosperar. Você está aqui hoje, irmão, talvez essa semana surja alguma coisa e você vai lembrar, não, peraí, eu não vou conversar com essa situação, eu vou declarar sobre ela, eu vou dar ordem sobre ela, porque eu ouvi domingo. Talvez durante a semana, irmão, você vai se lembrar dessa palavra, porque o Espírito Santo diz, a Bíblia diz que o Espírito Santo em João é aquele que nos faz lembrar das coisas que temos ouvido. E se você não ouviu, como é que você vai lembrar? Você está aqui hoje, pode ter certeza, se você está recebendo no seu coração essa palavra, o Espírito Santo vai soltar essa palavra em algum momento do seu coração. Era isso que estava acontecendo ali com Maria. E Jesus falou, Maria, presta atenção, Marta, presta atenção, você está inquieta. Amém, queridos? Você está no lugar que não é necessário. O necessário é ouvir. O necessário é prestar atenção no que eu tenho ouvido. Depois, quando a gente fala assim, irmãos, vamos ficar em pé, vamos orar, vamos louvar a Deus. Irmãos, essa hora, como o pastor sempre ensina, é importantíssimo, porque o Espírito ele vai fluir mediante o que você ouviu. E às vezes quando a gente começa a sair, a gente começa no mesmo instante se desligar. A nossa alma ela começa a se desligar, a nossa atenção ela começa a se desligar daquilo que nós estávamos ouvindo e que é o momento de ser, sabe quando a árvore ela é plantada, aí a raiz ela está lá embaixo, ela foi plantada, mas aí começa a jogar o adubo, é nessa hora que o Espírito Santo vem jogar o adubo. Ele pega o seu poder e vai adubando aquela semente que nesse momento está entrando no seu coração. Então nesse momento você está falando assim, eu nunca mais vou faltar do culto. Nunca mais, todo culto eu vou estar aqui ouvindo a palavra, aleluia. Aí, irmãos, a hora que a gente fala, vamos ficar em pé, vamos orar. Você vai lá no banheiro, a sua mente já, meu Deus, amanhã tem um boleto para pagar. Meu Deus do céu, ai meu Deus, ai amanhã tem que acordar cedo, Jesus. Ai, amanhã é segunda, eu detesto segunda. Ai, pronto, acabou. Aí você vê lá na internet, culto de quinta. Ai, eu não vou quinta não, vou só domingo. Mas peraí, faltou o adubozinho. Que nessa hora você se dispersou, amém, igreja? Por isso que eu falei, antes de sentar, começa, não deixa nada te atrapalhar. Ai, que vontade de fazer xixi. Ai, irmãos, deixa eu falar uma coisa, eu não admito na minha vida. Quando eu era noveleira, irmão, pensa numa abençoada noveleira. Eu assistia novela da hora que começava até a última. Irmãos, eu não levantava do sofá, nem na hora do comercial. Eu não levantava para fazer nada. Sabe naquela hora do jornalzinho? Ninguém fala que sabe. Vocês estão ligados. Vocês estão espertos. Tinha novela das 6. Aí tinha o jornal. Tinha novela das 7. Jornalzinho, novela das 7. O jornal grandão e depois novela das 9. Então, o jornal grandão eu corria tomar banho. As notícias eu não queria saber nada. Irmãos, eu não levantava do sofá. Assistia tudo. Aí, na minha vida, eu estou dando exemplo para vocês. Eu sentar aqui e na hora do jornal das notícias do Espírito, eu ir para o banheiro, não vou, porque eu não levantava nas notícias do cão, naquelas novelas tudo cheio de traição, cheio, tudo coisa troncha, e a gente até se via torcendo para a parte errada. E agora aqui, que eu estou torcendo para a parte certa, no time certo, na hora das notícias do Espírito, o meu coração vai revelar as notícias do céu. Perscuta as profundezas de Deus para revelar para mim. Eu vou no banheiro? Vou nada. Fecha as pernas. Não vou. Ai, que sede de Deus. Começa a renovar minha mente. Sede de Deus, sede de Deus, sede de Deus. Ouvir a palavra, irmãos. Amém. Eu estou ensinando a igreja. A unção pastoral, amém? Glória, coisa bonita. Levanta não, amado, sabe? Por quê? Porque sempre Satanás quer roubar a semente, sempre. Então, a palavra que você tem recebido, segura. E eu quero falar em Marcos capítulo 5, a partir do versículo 35.
Outra situação. Jairo, que foi até Jesus. Irmãos, essa história de Jairo tem muitas preciosidades nela. Jairo vai até Jesus pedindo para Jesus curar a sua filhinha. Na verdade, essa menina, ela estava, segundo os originais, os estudiosos que ensinam sobre essa história, essa menina ela não estava doente, ela já estava morrendo. Quando Jairo vai até Jesus. E Jairo, irmãos, havia uma multidão comprimindo Jesus, porque naquele lugar era o lugar de milagres, era o lugar onde Jesus fluía muito aquela cidade. Então, quando Jesus chegava, quando Jesus estava nas águas descendo, o povo vinha todo da cidade já para pegar Jesus dentro da água. Eles acreditavam em Jesus. E Jairo chega até Jesus, irmãos, porque a multidão abriu caminho para ele, porque ele era uma pessoa altamente importante na cidade. Então, quando Jairo chegava, tinha os seus servos que anunciavam que Jairo estava passando. Então, todos os impedimentos. Irmãos, presta atenção. Quando você está indo, entende uma coisa para a sua semana, para o seu mês, para a sua vida. Quando você está indo, os anjos eles já estão indo na sua frente anunciando que você está indo. Então você não será lesado e as portas vão se abrir. Amém. Sabe a ambulância? A ambulância, quando ela quer passar, ela não dá um toquinho? Isso, alguém fez, viu que eu não ia fazer. Eu não tive coragem. Então ela dá um toquinho, só um toquinho. Aí todo mundo já começa a vir para cá, ir para lá, começa a abrir caminho para a ambulância. Mas, irmão, quando a ambulância realmente ela está com pressa, ela deixa ligado aquela sirene e todo mundo começa a abrir caminho rapidamente. Por quê? Alguém tem que passar e é urgente. E uma vez eu estava na frente da igreja e passou uma ambulância. E a igreja, graças a Deus, a gente está tomando tudo isso aqui de estacionamento, irmão. Daqui a pouco a gente vai pegar esse bairro todinho aqui, tudo estacionamento da nossa igreja, em nome de Jesus. E nós vamos negociar até com o dono do São Judas para ser nosso estacionamento. Quem crê, amém? E eu estava aqui na frente da igreja e estava um tumulto. Era a hora da saída dos crentes. Os crentes é uma beleza, irmãos. Vocês gostam de ficar na igreja e nós, como pastores, nós louvamos a Deus por isso. O pastor Rodrigo, ele vem apagando a luz, eu brinco com ele, ele vem apagando a luz, ele vem dando um toque de recolher. Para o povo ir embora. Mas não adianta, chega lá, eles ficam debaixo do poste. E fica, irmão, e fica. E eu falo para ele, pastor, apaga o poste. Isso é bom demais, irmãos. Isso é a nossa casa. A gente quer ficar aqui. A gente quer comer aqui. A gente quer ficar nesse ambiente. Isso é muito bom. Só que a ambulância não estava conseguindo passar. Porque, claro, tem os que ficam debaixo do poste, no meio da rua e na beira da pista. E a ambulância querendo passar. E aí o povo não saía, os carros saindo. Ela só deu o toquinho. E naquela hora o Senhor falou comigo. Vocês precisam ser como essa ambulância, começar a falar, começar a declarar, começar a gritar, começar a clamar, e todos os caminhos serão abertos. Amém, queridos? Agora, como é que a gente vai falar e declarar? Como é que Josué ia falar? Porque antes ele meditava, porque antes ele entendia, porque antes ele recebia. Amém, queridos? E Jairo chega para Jesus e fala, Jesus, minha filha está morrendo, vem curá-la. Vem salvá-la. E Jesus, ele responde, eu vou. A Bíblia diz que Jesus começou a ir com ele, naquele meio do caminho a gente vê a mulher do fluxo de sangue, mas em determinado momento, irmãos, em determinado momento eu imagino Jairo lá, Jesus, a mulher do fluxo de sangue toca em Jesus, sai poder de Jesus, a mulher é curada, Jesus para tudo, fala, vamos procurar. Eu quero saber quem me tocou. E os discípulos, Jesus, você está sendo exprimido na multidão. Sabe, esse termo que a multidão compelia Jesus, irmãos, era uma multidão realmente que amassava Jesus. Eu, ouvindo sobre isso, eu me lembrei de uma vez que eu fui num show. Sabe aquelas coisas doidas que quando a gente
quem não tem Jesus faz. Essas coisas malucas. Eu fui numa dessas coisas, irmão. Irmão, não sabia nem o que eu estava fazendo ali. Só que tinha uma multidão, irmão. Que se você não fosse com ela para cá, e se você não fosse com ela para lá, você morria. Eu com esse jeito desligado de ser. Irmãos, eu só ia para lá. Irmãos, eu ficava pegando o passo da multidão. Eu não sabia o que estava acontecendo lá na frente. Eu só entendi, eu tenho que vir para cá. Meu Deus do céu, agora é para lá. Meu Deus do céu. Irmãos, é impressionante. Quando você está no meio de uma multidão dessa, eles te empurram. Eu fico imaginando a multidão dos corintianos. E ainda gritando, aqui é um bando de louco, meu Deus. Multidão nesse sentido apertava Jesus. De chegar a levar mesmo o Senhor. E naquele momento Jesus para, quem me tocou, saiu o poder de mim, vamos parar tudo, eu quero saber quem me tocou. E começa a procurar, e Jairo lá. Imagina, irmãos. E Jairo falando, anda logo. Era sério o sofrimento de Jairo. Nesse momento, irmãos, os servos de Jairo chegam e falam, Jairo, sua filha já morreu. Pare de incomodar o mestre. A morte da menina, segundo os estudiosos, tinha sido terrível. E Jairo não estava lá. Jairo estava com Jesus. Irmãos, talvez você não esteja em situações que a sua família te cobre para estar. Mas se você está com Jesus, você vai ser a solução para aquilo. Vocês viram o pastor falando aqui ontem? Ele não está com a família. Ele vê os pais uma vez por ano. Mas ele está com Jesus, irmão. E aí, eles chegam. Os estudiosos dizem que eles falaram bem baixinho para Jairo. Porque eles não queriam que Jesus escutasse. Mas pensa num ouvido amplificado ao de Jesus, irmão. Eu acho que eu tenho um ouvido um pouco parecido com o de Jesus. Porque quando eu não enxergava... Então, quem não enxerga, o que desenvolve? E às vezes o paladar. Então eu desenvolvi muita audição. Eu sabia quem estava chamando pela voz. Então as pessoas chegavam em casa e chamavam lá do portão. Eu não sabia quem era. Mas quando eu saía na porta, eu fingia que eu sabia quem era. Eu falava, oi! Aí a pessoa falava o que ela queria. Pronto, eu já sabia quem era, mas eu não enxergava quem era. Eu não sabia quem estava falando. Isso é um ouvido amplificado. E o ouvido de Jesus é assim, irmãos. Falaram bem baixinho para Jairo. Sua filha já morreu. Para de incomodar o mestre. Ah, irmão. Jesus olha para Jairo. E a Bíblia diz que sem acudir a tais palavras, sem prestar atenção, os estudiosos dizem que, irmãos, Jesus não falou assim, Jairo, creia somente. Não, essa expressão que Jesus falou, ele pegou Jairo, chacoalhou e disse, creia somente. Essa foi a voz, irmãos, que falou mais alto na vida de Jairo. A voz de Jesus sempre será a melhor, a mais forte, a mais pacífica, muito embora na hora você não entenda. Mas sempre será essa voz que vai te tirar de dificuldades. A Bíblia diz, ele não acudiu. Ele ouviu, mas ele não deu atenção. Ele ouviu, mas ele sabia quem era o pai dele e as manifestações que o pai o autorizava e o abençoava a fazer. Então, irmãos, mesmo que digam, está morto, acabou, é o fim. Não, preste atenção, escute a voz de Deus e faça o que Deus mandou você fazer. Jesus não... Jairo, irmãos, Jairo já estava desfalecido.
Jairo já estava desesperado. Jairo já chegou em Jesus desesperado, e quando Jesus respondeu, eu vou, talvez esperança brotou no coração de Jairo, mas quando aqueles da sua confiança chegaram com a notícia contrária, talvez ele tinha desmaiado na alma ali, e Jesus pega aquele homem e fala, Jairo, creia somente, creia somente. Irmãos, a gente pode saber o final da história. A menina foi ressuscitada. Uma voz disse, a menina não está morta, a menina dorme. Aqueles que eram pagos para chorar começaram a rir. Como que pode, irmão? Que choro fingido é esse? As pessoas todas chorando, ela morreu. Jesus chega, ela está dormindo. Seu doido. Começa a rir na hora. Vozes que parece que choram no seu ombro, mas daqui a pouco estão rindo de você, irmão, não importa. Não importa, o que importa é a voz de Deus, que é a sua palavra. Quantas vozes falaram com Elias quando ele estava na caverna? Quantas vozes? Uma voz que o colocou lá, eu vou te matar. Você vai morrer pelas mãos dos meus deuses. Até que a voz de Deus chega. Elias, o que você está fazendo aí? Sai daí. Elias, pode voltar a andar. Pode voltar a fazer o que eu te chamei para fazer, Elias. E eu ainda vou triplicar o teu ministério. Essa é a voz, irmão, que hoje à noite diz para você, se levante na minha palavra. Se levante, creia nela, ouça ela, medita dia e noite. Não vai nem para a direita nem para a esquerda, vai nela. Não vai em opiniões, vai nela. Não vai na notícia, vai nela. Aleluia. Não errar é ouvir, crer e ir na palavra. Ela é a sua segurança, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Irmãos, e assim como o louvor pode vir, por favor. E assim como ele tem uma voz, ele te deu uma voz para você falar, para você declarar, para você ficar firme. Pai, obrigado, Senhor. Feche seus olhos, igreja, porque essa é a hora do adubo. Essa é a hora do Espírito Santo firmar, dizer para você, é isso aí. Essa é a hora, irmãos. Essa é a hora. Feche seus olhos. Eu tenho no meu coração que essa é a hora. Que não somente a palavra foi falada, mas a direção individual vai ser dada. Essa é a hora de você ouvir a direção para a sua vida. Como vai ser? Como pessoas têm perguntado, Senhor, como vai ser? Então passe agora a ouvir no seu coração como vai ser. Não mais na sua mente, não mais na sua razão, mas no seu coração. É a hora individual. É a hora dessa palavra testificar e o Espírito levantar dentro do seu coração o que é para você fazer. Como é para você agir, o que é para você falar, como é para você orar. Aleluia, louvado seja Deus. Segura um pouquinho. Só feche seus olhos, igreja. Mais suave, bem suavinho. Eu quero com os olhos fechados. Senhor, eu quero contar algo para vocês entenderem esse momento do culto. Ontem eu estava aqui e o louvor já estava tocando. E o Senhor já tinha falado comigo várias vezes sobre algo. E eu tive que voltar na minha casa, fazer algo bem rápido. E naquele momento no carro, o Senhor me disse, eu preciso que você faça isso agora. Confesse tal coisa. E eu comecei a confessar daqui até na minha casa, da minha casa até aqui, minutos. Mas eu obedeci aquela voz, porque eu achava que eram as emoções, eu achava que era a minha mente, mas eu obedeci naqueles minutinhos. E eu comecei a declarar. E depois, no culto, o Senhor confirmou tudo que eu tinha declarado, mediante
mediante a profecia. Irmãos, essa é a primeira hora. Esse é o primeiro momento de você aprender a unção pastoral para te ensinar, para você aprender a receber agora do Espírito, que não contraria a palavra, desse Espírito Santo que exalta Cristo, que exalta a sua obra consumada. Essa é a hora de ouvir e obedecer, de ouvir e agir, de ouvir e declarar, de ouvir e decretar, de ouvir e orar, de ouvir e receber. Esta é a hora. Então feche seus olhos. E é você e o Senhor